Olá pessoal, tudo na paz? Aqui é o professor Emílio e hoje eu vou trazer algumas estatísticas básicas no Excel que podem te ajudar na elaboração de relatórios de aulas práticas ou até na análise de dados de aplicação de questionário. São caminhos fáceis e que agilizam muito na análise de dados básicos. Por exemplo, se você estiver realizando uma aula prática e precisa fazer uma análise estatística básica na aula prática, ou até mesmo na elaboração de seu TCC, você pode utilizar algumas das dicas que eu vou dar aqui nessa aula de hoje. Para o TCC e também na elaboração de artigos, eu sugiro que você utilize dados estatísticos mais avançados. Porém, esses dados básicos também podem te ajudar, podem te dar o norte, de repente os seus dados sejam uma análise bem simples, né? Ou de repente também pode ser o pontapé inicial para você utilizar futuramente os dados mais avançados de forma estatística no seu trabalho. Então, o que será abordado aqui? Será abordado a média, o desvio padrão, o coeficiente de variação, a moda, valor máximo, valor mínimo, o tamanho da amostra. Vou explicar como que faz um agrupamento de alguns dados, agrupamento simples, calcular uma porcentagem básica no Excel, que te ajuda muito, e fazer uma tabela, que é o fechamento aqui dessa aula de hoje. Bom, inicialmente aqui, vamos entender alguns conceitos básicos aqui no Excel. Não vou entrar em detalhe no Excel, porque senão seria uma aula muito grande, mas vamos falar apenas de coisas bem básicas, como por exemplo, aqui nós temos uma célula, então a célula aqui está marcada como B2, ela fica aqui em cima, caracterizado o seu nome. Aqui vai ser a célula E2, célula G7, Então, aqui nós temos as linhas e aqui nós temos as colunas, que são as letras. Coloquei para vocês aqui um exemplo. Por exemplo, se você estiver realizando uma pesquisa e nessa pesquisa você fez uma aplicação de um questionário onde vários participantes, aqui denominados como A, B, C, D e assim até L, E aqui do outro lado nós temos a idade desses participantes em que eles colocaram no questionário. Então, o participante A tem 18 anos, o B tem 25 e assim segue. Nesse caso aqui, se eu quero saber, por exemplo, qual que é a média de idade desses participantes. Por exemplo, se você está aplicando o questionário e você tem a população muito jovem, dependendo do nível de perguntas, ele pode ter um tipo de padrão de resposta. Se for uma população mais idosa, essa variação pode ser diferente. Então, se você faz uma pergunta sobre tecnologia, de repente as pessoas mais jovens podem ter maior aceitação, conhecimento sobre algum tipo de tecnologia do que comparado com a população mais idosa. Embora hoje em dia a gente sabe que todas as pessoas têm acesso à tecnologia e cada vez mais nós vemos pessoas mais idosas tendo também muito conhecimento na parte tecnológica, mas que é apenas um exemplo para a gente trabalhar essa estatística. Então, se eu quero saber a média de idade, o que eu vou fazer? Eu venho aqui, coloquei como escrevi média, e aqui do lado eu vou fazer o cálculo. O cálculo é bem simples, é o seguinte, é só você colocar igual, começa a escrever aqui média, e aí ele já vem trazendo para você aqui uma informação. Então ele colocou aqui média, dá 2 cliques, e você seleciona aonde você quer que ele faz o cálculo da média. Aperta o Enter e ele calcula que a média de idade dessa população aqui é de 25 anos. Então é uma população até bem jovem. Você pode, de repente, também, na hora que estiver fazendo uma aula prática, você faz, de repente, um resultado em triplicata, ou faz até mais do que 3 vezes o seu resultado e você quer fazer uma média. Aqui é um dado útil que você pode utilizar para fazer a sua média. O desvio padrão. Bom, o que é o desvio padrão? O desvio padrão ele é o grau de dispersão desses dados. Então, ou seja, ele faz uma comparação quanto que um participante tem de idade diferente da idade do outro participante. Ele faz esse cálculo. Ou seja, quanto mais próximo do zero for o resultado do desvio padrão, mais homogênea é sua amostra. Por exemplo, se todo mundo tivesse 25 anos, a média seria 25 anos e o nosso desvio padrão aqui seria zero, porque ele aproximou muito dessa média, Então não teve variação entre eles. Quanto mais velhos são aqui as pessoas, ou mais jovens, tem maior o seu desvio padrão. E para calcular o desvio padrão, mesma coisa. Dá um clique aqui na célula, coloca igual e começa a escrever desvio. E aí você tem aqui, desvipar de A, que é de amostra. O desvipar de P é de uma população total. Como a gente está fazendo uma amostragem, desvipar de A.
2 cliques, seleciona aqui as suas células e aperta o Enter. E aí você tem seu desvio padrão de 22,37. O coeficiente de variação. O coeficiente de variação ele é uma variabilidade dos dados em relação à média da sua amostra. Então, para calcular, ele não tem uma fórmula bem específica, mas você pode calcular da seguinte forma. Você coloca aqui igual, aí você coloca aqui desvio padrão, que é o valor que você encontrou, dividido pela sua média. E você achou o seu coeficiente de variação de 90%. Aqui eu já cliquei na porcentagem, mas se eu não tivesse clicado na porcentagem, ele estaria um número aqui tipo 0,9. E a gente coloca na porcentagem e está multiplicando por 100, e por isso que ele já está aqui em 90%, no qual ele deve ser colocado em porcentagem. E a moda? Bom, moda é aquilo que mais se repete dentro da sua amostra. Então, por exemplo, olhando aqui para a nossa idade dos pacientes, dos nossos participantes, qual que é a idade que mais se repete? Você teria que olhar um por um, né, e contar cada um deles. Nesse caso aqui é só você colocar igual moda, aí vem aqui modo, né? E aí você seleciona também, aperta o Enter, e aí a moda aqui é 18, ou seja, a maior parte dos nossos participantes tem 18 anos, a maioria deles. Valor máximo e mínimo. Qual que é a idade menor dos nossos participantes? Qual a pessoa mais jovem que respondeu esse questionário? Então eu posso colocar aqui, ó, igual. Aí eu começo a escrever aqui, ó, máximo. Já tem essa fórmula pronta, né? Eu coloco aqui, dou 2 cliques e seleciono. Qual o valor máximo aqui? Dou Enter. 85 anos. Então a pessoa que tem a maior idade tem 85 anos. E o valor mínimo? Mesma coisa, igual. Mínimo. 2 cliques. Seleciono aqui a minha população, a minha amostra. Dou Enter, a pessoa mais jovem aqui tem 18 anos. Tamanho da amostra, é só você colocar igual, conte, número, que é a primeira opção que apareceu, 2 cliques, e ele vai contar quantos números tem aqui, que é 12. Então a minha população tem 12 pessoas. Bom, aqui é um exemplo muito prático, um exemplo bem pequeno, mas vamos pensar que você está aplicando o questionário e tem 300 pessoas que responderam. Pensa você analisar 300 idades, né? Então, 300 outras respostas para cada um do seu questionário. Então, isso aqui te ajuda muito na hora de realizar aqui esses testes. Então, esse aqui é um primeiro exemplo que eu passei para vocês. E aqui agora, por exemplo, vamos falar de agrupamento. Vamos pensar assim. Aqui na primeira pergunta, eu perguntei qual era a idade dos participantes. Então, eles colocaram para mim e eu fiz aqui uma pequena análise. Agora, na segunda pergunta, de repente você perguntou se os participantes concordam, de repente, com alguma informação. Se o participante, por exemplo, concorda com a realização de algum exame de forma preventiva. Então, alguns disseram que sim, que concordam, outros disseram que não, e alguns disseram que talvez, por exemplo. E aí tem várias respostas também. Então eu quero saber quantas pessoas responderam sim, quantas não e quantas talvez. E aí o que eu vou fazer? Eu gosto de copiar isso aqui, eu seleciono, Ctrl C, coloco aqui para baixo, Ctrl V. Bom, e agora que eu já tenho aqui esse grupo selecionado, note que eu vou fazer um agrupamento dessas respostas. Mas quando eu agrupar, eu não vou saber mais quem respondeu sim e quem respondeu não. Eu mantenho aqui quem respondeu sim e quem respondeu não, para eu saber, né? Mas eu faço uma nova cópia que eu quero saber apenas quantos responderam sim e quantos responderam não. Como aqui é uma amostra pequena, eu poderia ter contado, né? Mas como eu disse para vocês, se for uma amostra de 300, 400 dados, né? Ficaria mais complicado de você fazer isso. Então, para você agrupar é bem simples. Selecionei todos aqui, eu venho aqui em classificar e filtrar, clico, classificar de A a Z, e ele separa aqui os grupinhos. Agora fica mais fácil até para eu contar, né? Mas, como eu disse, se for também uma amostra muito grande, isso aí te complica para você contar um por um. Então, nesse caso, você pode usar a estratégia de contagem que a gente fez aqui, do número de amostra. Então, vamos lá. Qual que é o total, então, desses participantes? Vamos lá. Aqui nós temos aqui
Não, antes vamos colocar aqui quantos responderam sim e quantos responderam não. Quantos responderam sim? Então eu coloco aqui igual, conte. Note que antes eu usei conte número, porque só tinha número na minha análise. Agora eu tenho palavras, então eu não vou usar conte num. Eu vou utilizar conte valores, que ele vai contar qualquer coisa. Então agora eu coloco conte valores, dou 2 cliques e seleciono, como aqui é o sim, todos que responderam sim. Dou um Enter e aí eu tenho agora 5 pessoas respondendo sim. E o não, mesma coisa, igual, conte, valores, seleciono todos os não. Dou Enter e agora eu tenho aqui, ó. E o talvez, mesma coisa, igual, conte, valores, e aqui eu venho no talvez. Mais uma vez, a minha amostra aqui é bem pequena, então ficaria fácil para mim calcular individualmente, mas se fosse algo de 300, 400 dados ou até mais, isso aqui te facilitaria muito. Bom, e o total? Será que está certo? Porque eu sei que eu tenho uma amostra de 12 pessoas, 12 participantes. E aqui o meu total, será que deu 12? Bom, coloco aqui igual, soma, e vou selecionar aqui, ó. Ele vai somar para mim todos esses, que deu 12, então está tudo certo. Então agora eu sei que 12 é o total da minha amostra, eu já sabia disso antes, mas aqui está tudo certo. Desses 12, 5 responderam sim, 4 responderam não e 3 responderam talvez. Ótimo. Bom, agora eu sei também que 12 participantes equivalem a 100% da minha amostra, certo? E agora eu quero saber quem respondeu sim. Equivale a quantos por cento? Então é só fazer uma regrinha de 3. 12 vezes x e 5 vezes 100. Então vamos lá. 12. Vou fazer aqui a maneira mais demorada para você entender. 12 vezes x é igual a 5 vezes 100. Vou até colocar aqui entre parênteses só para facilitar o entendimento. Beleza. Agora descendo, 12 vezes x é igual a 12x, que é igual 5 vezes 100, vai ser... Vou reproduzir aqui o 5 vezes 100, que vai ficar mais fácil. 5 vezes 100. X, se o 12 está multiplicando, ele passa para lá dividindo. Então eu tenho aqui agora 5 vezes 100 dividido pelo 12. Ok? Então eu tenho essa fórmula aqui. X, então, vai ser igual a 5 vezes 100 é 500, dividido por 12. E x vai ser igual a 500 dividido por 12 é igual a 41,67. Então agora eu sei que o 5 aqui é 41,67. Aí você vai estar pensando assim, mas isso aí eu faço no papel, na caneta, não precisa do Excel. Realmente, eu só fiz aqui para você entender onde que vem essa porcentagem, uma coisa bem simples. Porém, aqui o Excel te ajuda muito, porque você fazendo isso no papel, teria que fazer esse dado para cada uma das suas respostas. Aqui são só 3, mas se tivesse 10, 20 ou mais. Então agora que eu vou explicar aqui o pulo do gato do Excel. Então vamos apagar aqui, ó, 41,67 e vamos achar esse 41,67 de uma fórmula mais simples. Eu coloco aqui igual, e aí o que é essa fórmula? Essa fórmula é o seguinte, aqui eu tenho, coloco em parêntese, o 5 vezes 100. De onde que vem 5 vezes 100, Emílio? Daqui, ó, da formulazinha que a gente fez, tá vendo? 5 vezes 100 dividido por 12. Por que 12? Porque 12 é o número de amostra total. E agora eu acho o valor de 41,67. Eu tinha feito arredondado antes, né? Bom, mas qual a vantagem disso, Emílio? Primeiro que foi bem fácil de fazer. Só você jogar nessa formulazinha aqui, onde depois você vai ter que mudar aqui, ó, o F23. E como que eu vou mudar isso para agilizar o meu processo? Bem simples. É só você selecionar aqui. Tá vendo que ele tem um quadradinho pequeno aqui? Você clica aqui e com o botão esquerdo do seu mouse e aí você arrasta para baixo.
E o que ele vai fazer? Ele vai fazer o mesmo cálculo para todos aqui embaixo. Você já achou agora toda a sua porcentagem. Então, ou seja, 41,67% dos participantes responderam sim, 33,33% responderam não e 25% responderam talvez. Então, esse aqui é o meu dado. Vamos criar então uma tabelinha só para a gente finalizar? Então, vamos lá. Respostas. E aqui vamos colocar uma porcentagem, por exemplo, né? As respostas foram sim, não e talvez. Sim, a gente viu que é 41,67, vamos arredondar. O não foi 33,33 e o talvez foi 25%. Então, posso selecionar aqui esses dados, posso centralizar. E aí, para a gente fazer a tabelinha, seleciono aqui a borda de cima, clico aqui na borda inferior e depois na borda superior. E aqui eu clico na borda inferior. Está aqui a nossa tabela. Você pode colocar um negrito, né, aqui em cima para destacar. Pode aumentar o tamanho, né, dos seus números aqui, né? Pode puxar aqui, organizar a sua tabela, deixar ela mais bonita, né? Então, basicamente é isso. Então, isso aqui é uma tabela. Note que tabela, ela não tem os cantos fechados. Se você fechar tudo, vira quadro. Então, aqui é um exemplo de nossa tabela. Você pode copiar, colocar no Word, em qualquer outro local. Ok, pessoal. Então, era isso que eu tinha que passar para vocês aqui agora, nesse momento. Depois eu vou explicar para vocês no outro vídeo como fazer aí alguns gráficos. Então, até mais. Forte abraço para vocês.